Olá, pessoal. Meu nome é Fernanda Pantoja e esse painel é mais um da série de vídeos sobre M&A e reestruturação de empresas, num projeto que é uma parceria aqui do canal Arbitragem com o Comitê de M&A e Reestruturação da Camarb, Câmara de Mediação e Arbitragem Empresarial. E a Camarb lançou, por esse comitê, um livro recentemente, que foi editado pela Quartier Latam e coordenado pelo professor Luiz Fernando Guerreiro, que conta com vários artigos sobre M&A e reestruturação de empresas, feitos por vários doutrinadores, professores e advogados, com aspectos interessantes sobre a matéria. Especificamente nesse episódio, eu tenho aqui o prazer de estar junto com o Antônio Nachif e com a Fernanda Barjude, cujos currículos vão ficar aí para vocês na própria página do canal. E eles escreveram um artigo super interessante sobre confidencialidade na arbitragem. Mais especificamente, vou ler aqui o título, é Confidencialidade na Arbitragem, Disclosure no Mercado de Capitais e a Resolução CVM 80 de 2022, sobre a divulgação de demandas societárias no mercado de capitais. Vai ser bem legal contar com a visão deles, e depois eu sugiro que todos leiam mais profundamente o artigo, porque um é advogado externo, e a outra atua como in-house counsel. Então, acho que vai ser bastante interessante ter as visões de vocês. É um prazer dividir esse painel com vocês. Eu já vou entrar logo, né? E aí depois cada um faz seus cumprimentos quando começar a falar, para a gente ir direto ao ponto. Bom, a gente sabe que a confidencialidade é uma das características mais importantes da arbitragem, né? Tem uma pesquisa da Queen Mary University que mostra, junto com o Wine Case, que mostra que 87% dos entrevistados, entre advogados e partes, indicam que a confidencialidade é um fator muito importante para a escolha da arbitragem. E aí a primeira coisa que eu gostaria de saber é, afinal, a confidencialidade do procedimento, arbitral, ela está prevista expressamente em alguma lei? Ela tem fundamento contratual, ela é inerente à própria arbitragem, né? E também um pouquinho sobre a diferença que a gente sabe que existe uma certa confusão, às vezes, terminológica entre confidencialidade, privacidade, discrição, enfim. Antônio, você pode explicar para a gente? Claro, vamos lá. Obrigado, Fernanda, pela apresentação. É um prazer estar aqui com você e com a Fernanda Barjude. Eu vou falar um pouco desse ponto para responder a sua pergunta. Primeiro, com relação à arbitragem internacional em outros países, depois vou tratar um pouco aqui do cenário jurídico no Brasil. Acho que um primeiro ponto interessante é diferenciar privacidade de confidencialidade, como é discutida em geral na arbitragem. A privacidade, em princípio, ela é o oposto da publicidade do processo judicial, né, em que todos têm acesso aos atos, audiências, etc., em princípio. E a privacidade reserva aos participantes da arbitragem o acesso aos atos do processo, né? Então, é isso que basicamente significa privacidade. A confidencialidade, por outro lado, é um conceito mais amplo, que impõe deveres aos participantes da arbitragem de não divulgar informações e documentos relacionados à arbitragem, né? Então, é importante ter essa distinção em mente. Com relação aí a existência de uma confidencialidade inerente ao procedimento arbitral, a gente tem duas correntes essenciais no âmbito internacional. Uma primeira corrente é de que a privacidade em si, que eu mencionei há pouco, já implicaria um dever de confidencialidade de todos os elementos da arbitragem e com relação a todos os seus participantes. E essa regra teria exceção só quando houvesse acordo diferente entre as partes com relação à divulgação. E para essa corrente, a confidencialidade seria inerente à arbitragem, porque ao escolher a arbitragem, as partes já estariam escolhendo a confidencialidade, e isso implicaria deveres implícitos dos participantes de manter sigilo. E você tem decisões nesse sentido, por exemplo, de tribunais do Reino Unido e da França. Uma segunda corrente defende que a confidencialidade não é característica inerente à arbitragem e precisa ser convencionada. Nesse sentido, tem decisões, por exemplo, dos tribunais da Austrália e da Suécia. A linha dessa corrente é de que nunca houve uma tradição de confidencialidade na arbitragem, que é uma controvérsia sobre o fundamento legal, na linha da sua pergunta, né, Fernanda? Qual seria esse fundamento legal? Então, essa segunda posição é de que não haveria, em geral, um fundamento legal claro.
Mesmo assim, mesmo essa segunda posição tende a pensar que a confidencialidade ou o grau de sigilo se aplicaria, ao menos, aos árbitros. Logicamente, essa discussão é mais relevante quando você não tem norma clara estabelecendo se há ou não confidencialidade, né? E apesar de não serem muitas leis, algumas deixam isso claro, o que deixa a controvérsia sobre confidencialidade ser inerente ou não mais esvaziada, né? Uns exemplos desses países que prevêem expressamente haver ou não confidencialidade. A França, por exemplo, na reforma do CPC de 2011, estabeleceu como regra o princípio da confidencialidade de arbitragens, da mesma forma que a Lei de Arbitragem Voluntária de Portugal, de 2011. E outros países também, como Austrália, Escócia, Espanha, adotaram a confidencialidade como regra. Por outro lado, tem alguns países que expressamente dizem que não há confidencialidade, salvo estipulação entre as partes, como, por exemplo, Costa Rica e Noruega, dando destaque para a norma da Noruega, que é bem clara nesse sentido, dizendo que, salvo acordo entre as partes, não estão sujeitos ao dever de confidencialidade os participantes da arbitragem, né? E aqui também, geralmente, são discutidos outros aspectos da confidencialidade, como, por exemplo, a quem se aplica, né, o aspecto subjetivo e o que inclui a confidencialidade, né? Como, por exemplo, a existência da arbitragem, as partes, pontos importantes para ter em mente quando se trata de confidencialidade. E um outro ponto é que ela não é absoluta, né? Isso é muito importante também. Esse é o cenário internacional, basicamente. Passando agora para a situação no Brasil, em que também há mais posições do que seria intuitivo a uma primeira vista, né? Identificamos algumas posições aqui com algumas nuances, né, variadas, e o ponto de partida das discussões geralmente é o artigo 13, parágrafo 6º da Lei de Arbitragem, que impõe ao árbitro o dever de discrição. E o que seria, né, esse dever de discrição? E é daí que partem as discussões, um pouco na linha da sua pergunta, Fernanda. Uma primeira posição é que a discrição não se confunde com o dever de sigilo. A discrição seria uma atuação sóbria do árbitro, sem comentar o caso publicamente, mas não se confundiria com o dever de sigilo. Ou seja, não ficar comentando o caso em público, até diferentemente do que a gente vê com relação a julgadores de tribunais estatais de algumas cortes do nosso país atualmente, né? A falta de discrição em alguns casos, né? Tem uma segunda posição, segundo a qual a discrição asseguraria privacidade, naquela linha do que a gente falou, que só os participantes da arbitragem têm acesso ao procedimento e não pessoas de fora. Me parece que a privacidade já é, essa sim, na minha visão, inerente à arbitragem. De todo modo, a discrição reforçaria a eficácia, digamos assim, né, dessa privacidade. Ainda uma terceira posição, no sentido de que a discrição imporia o dever de confidencialidade aos árbitros, ainda que não aos outros participantes da arbitragem. Mais ou menos na mesma linha, uma quarta posição com uma pequena nuance, no sentido de que esse dever de confidencialidade dos árbitros se estenderia à instituição arbitral, que, nessa visão, desempenharia função semelhante. E, por fim, uma quinta posição, ainda, acredite ou não, no nosso direito, no sentido de que a arbitragem a confidencialidade é, sim, inerente à arbitragem, com fundamento no princípio da boa-fé objetiva, da ética e dever de caráter profissional na atuação do árbitro. Então, segundo essa última corrente, haveria uma presunção de que a confidencialidade foi o motivo pelo qual as partes escolheram a arbitragem e ela se aplicaria independentemente de estipulação expressa nesse sentido. De todo modo, o entendimento predominante aqui no Brasil parece ser o de que a confidencialidade não é regra e precisa ser estipulada pelas partes. E aí pode ser estipulada na convenção de arbitragem, no regulamento, no termo de arbitragem, também chamado de ata de missão, a depender da instituição. E, de fato, esse entendimento que já predominava até 2015, me parece ter sido concretizado na lei em 2015. Por que isso? Porque houve algumas alterações, tanto na lei de arbitragem quanto no Código de Processo Civil, no sentido de que cartas arbitrais ou processos que versem sobre arbitragem ficarão em segredos de justiça desde que comprovada a confidencialidade estipulada na arbitragem.
Ora, se o processo vai ficar em segredo só se comprovada a estipulação de arbitragem, está claro, na minha visão, que o legislador aqui não reputou a confidencialidade inerente à arbitragem. Se fosse reputada inerente à arbitragem, logicamente não haveria necessidade de comprovar a estipulação dessa confidencialidade. Então, o que me parece no cenário jurídico atual, a partir de 2015, é que, de fato, há bons elementos aí no ordenamento, né, nas normas do CPC e da lei da arbitragem, para dizer que a confidencialidade não é inerente à arbitragem e, de fato, precisa ser estipulada pelas partes, caso contrário, ela não se aplica. Então, acho que é esse o panorama da questão aí, Fernanda, tanto no âmbito internacional quanto no Brasil. Obrigada, Antônio, muito esclarecedor. Fernanda, você tem algum comentário? É engraçado, né? Primeiro, boa tarde, Fernanda, Antônio, é um prazer estar aqui com vocês, agradeço ao canal Arbitragem e à Camarb pelo espaço. Esse me parece, talvez, um daqueles casos em que a gente tem grandes discussões jurídicas e debates jurídicos a respeito de um tema e uma prática que talvez ela é intuitiva de outra forma para quem está usando, né? A arbitragem, toda vez que você fala nela, como parte, você já pensa automaticamente na confidencialidade, né? Como um procedimento, talvez um pouco sobre essa ótica da privacidade que o Antônio mencionou. Quando uma parte escolhe a arbitragem, ela tem como premissa na cabeça dela um procedimento privado, talvez com menos repercussão, com menos mídia em cima, talvez, do seu procedimento, né? Então, existe um sentimento que talvez é muito maior do que propriamente uma norma, uma regra, uma previsão num regulamento, de que a arbitragem vai ser confidencial, ou que ela vai ser, pelo menos, um meio de solução de conflitos um pouco mais privado, né? E, da perspectiva da parte, talvez seja até menos importante, de fato, se é uma premissa, se está prevista em lei, ou se ela pode ser ajustada, contanto que ela possa ser ajustada, né? Acho que para a parte talvez seja até um pouco indiferente ela ser colocada como uma premissa ou se é algo que a lei por si só já garanta, desde que a lei permita que a parte possa optar por colocar o seu procedimento colocar uma cláusula de confidencialidade, seja no contrato, seja pelo regulamento, seja no termo, como o Antônio falou, né? Importante que ela seja uma possibilidade, né? E, ao meu ver, mais do que uma regra, uma possibilidade, a confidencialidade é algo que agrega valor para as partes, é algo que agrega valor para a arbitragem, né? A gente sabe, e a pesquisa que a Fernanda mencionou, que um dos motivos pelos quais as partes procuram a arbitragem é, de fato, por ser um mecanismo talvez um pouco mais discreto de solução de conflito, menos exposto, né? Então, pressuposto ou não pressuposto, regra ou não regra, a possibilidade de se eleger a confidencialidade para o procedimento, acredito que já atenda esse anseio das partes, o que não se confunde, por outro lado, com algumas discussões que a gente tem sobre transparência do procedimento arbitral. Acho que, como o Antônio disse, não é um direito absoluto, né, não é uma questão absoluta, então a gente certamente tem outras discussões envolvendo transparência do procedimento que transcendem um pouco aí essa questão da confidencialidade. Fernanda, obrigada. Pegando um gancho aqui no que vocês dois falaram, né, sobre o fundamento contratual da confidencialidade e o fato de que quando a gente, enfim, define e escolhe a confidencialidade, né, já que ela é escolhida seja no contrato, seja no termo, seja pela indicação de alguma Câmara que prevê no seu próprio regulamento, as partes esperam que seja confidencial e isso acaba sendo uma vantagem considerada na escolha daquele método de solução de conflitos. Mas mesmo diante disso, há situações em que a própria lei excepciona a confidencialidade, né? Então, por determinação legal, há casos em que ela deve ser excepcionada. E um bom exemplo é o dos entes, quando há participação de entes da administração pública, né? Que pelo próprio artigo 2º, parágrafo 3º da lei de arbitragem, tem que respeitar o princípio da publicidade. E o outro exemplo, exatamente que agora a gente vai entrar, que é quando há participação de companhias abertas, né? As quais é imposto o dever de transparência, o dever de revelação. Então, agora, entrando nesse outro vetor, né, para que a gente consiga se aprofundar nesse tema tão interessante do artigo de vocês, eu queria falar um pouquinho sobre o dever de transparência e revelação. A gente sabe que ele também, assim como a confidencialidade é extremamente relevante para quem opta pela arbitragem,
o dever de transparência e revelação, ele também é absolutamente fundamental dentro do mercado, da dinâmica do mercado de capitais, né? Eles garantem a simetria de informações e, assim, o bom funcionamento do mercado. Então, eu queria saber, e aí eu vou pedir para que a Fernanda nos explique, quais são os mecanismos que concretizam esse direito à informação e o dever de informar? Vamos lá, Fernanda, eu acho que você resumiu bem, né? De alguma forma, o dever de informar e o disclosure no mercado de capitais, ele é um paralelo aí da confidencialidade para a arbitragem, né? E quando você tem as duas coisas juntas, né, a arbitragem e o mercado de capitais, talvez exista aí uma aparente rota de colisão, né? Não, talvez não necessariamente real, mas uma rota de colisão entre esse dever de informar e esse desejo pela confidencialidade, em alguns lugares, esse direito, né? Embora, com relação ao acesso à informação, exista menos dúvida, de fato, né, sobre os direitos dos investidores, dos acionistas a terem acesso à informação, embora esse direito, assim como a confidencialidade na arbitragem, esse direito ele também não é absoluto, né? A gente vê, inclusive, a partir de decisões da própria CVM, que o dever de informar e o correspondente direito de receber essa informação não são absolutos, eles têm limites, eles têm regramentos. E a própria regulamentação do mercado de capitais oferece os instrumentos tanto para delimitar, mas como para exercer esse direito à informação, né? Acho que para fins de sistematização, o que a gente tem hoje são duas formas principais de prestação de informação ao mercado pelas companhias abertas, né? São as prestações de informação eventuais e as prestações de informação periódicas. As periódicas são aquelas que acontecem num fluxo determinado, normalmente ao longo do ano, né, a partir de modelos e parâmetros que são dados pelo regulador, pela lei, com informações consistentes, de alguma forma padronizada. Você pode citar aí como exemplos ITRs, das informações trimestrais, as demonstrações financeiras padronizadas, né, as DFPs, e também alguns outros relatórios, que eu acredito que o maior exemplo que a gente tem hoje é o formulário de referência aqui do Brasil, que é semelhante ao 20F que a gente tem nos Estados Unidos, né? O formulário de referência, ele é talvez o principal veículo de informação periódica que a gente tem hoje para as companhias abertas, que coloca ali uma série de informações cadastrais, investimentos, informações financeiras e também fatores de riscos, né? E ao lado desse mecanismo periódico, a gente também tem os mecanismos de prestação de informação eventual, que são aqueles mecanismos para a companhia levar ocasionalmente, circunstancialmente, algumas informações para o mercado, né, de forma esporádica. Esses mecanismos são comunicados ao mercado, fato relevante, né, os avisos ao acionista. Para cada um deles, você tem aí critérios de materialidade, né, então a capacidade daqueles fatos que vão ser divulgados de impactar na cotação do valor mobiliário, no investimento do acionista, na própria decisão de investir, comprar ou vender a ação, na própria decisão de exercer algum direito, né? Então, para cada um desses mecanismos, você tem um regramento muito claro aí da Comissão de Valores Mobiliários dizendo a hipótese de cada um. As empresas estabelecem também, até em conjunto com seus auditores, avaliações de materialidade, né, para identificar quando uma informação deve ou não ser divulgada, e isso vai mudar de acordo com o negócio, vai mudar de acordo com o tamanho do negócio, né, e todos esses critérios ajudam a definir esse exercício do dever de informar e do direito de informar do acionista, né, de novo, embora seja um direito muito claro, inequívoco, acho que não só na nossa legislação, mas em vários outros lugares do mundo, e essencial para o funcionamento do mercado de capitais, ele não é absoluto. Então, essas limitações e as circunstâncias em que esse direito é exercido, elas acabam sendo dadas dentro dessa sistemática de prestação eventual e periódica de informações, né? Obrigada, Fernanda. Antônio, você tem algum comentário a fazer? Acho que muito esclarecedor aí os mecanismos, né, que a Fernanda nos explicou para a divulgação das informações, exercício do direito à informação também, né? Eu acho que esses mecanismos se voltam muito ao investidor, né? Para que não somente o acionista, como também ao investidor, para que possa tomar uma decisão informada no momento de avaliar a aquisição de ações, né? E a gente tem outros mecanismos
digamos assim, também complementares a esses que a Fernanda mencionou, que se aplicam um pouco mais especificamente ao acionista, né? E aí eu menciono aí em casos de estresse, né? Pode ser discutido também como um mecanismo para o exercício do direito à informação e avaliação dos limites do dever de informar, processos administrativos e judiciais, né? Não é incomum a gente ver acionistas baseados no seu direito à informação moverem tantos processos administrativos quanto judiciais aí, muitas vezes de produção antecipada de provas, para exercer esse direito. Então, acho que além desses instrumentos próprios do mercado de capitais, acho que a gente tem esses outros mecanismos complementares em que também podem vir à tona discussões a respeito dos direitos e deveres de informação. Obrigada, Antônio, muito bem lembrado. Nesses veículos, agora, já entrando também na questão do procedimento arbitral, nesses veículos de prestação de informação eventual, periódica, existe o dever de as companhias abertas informarem especificamente a existência de litígios, né, inclusive os litígios confidenciais como procedimento arbitral? E ainda a esse respeito, né, quais foram as mudanças trazidas pela Resolução 80 de 2022 da CVM? Vamos lá, Fernanda. Acho que o dever de prestação de informação sobre litígios, ele tem tudo a ver, de fato, com a sistemática de prestação de informações eventuais e periódicas pelas companhias abertas, regulamentado aí pela CVM, né? Tanto no modelo das informações periódicas como no modelo das informações eventuais, a gente tem aí espaço e regulamentação para divulgação de litígio, né? Nas informações periódicas, e aí falando do formulário de referência, acredito que ele é, de fato, o principal veículo que a gente tem para divulgar informações sobre litígios, né? E dentre as inúmeras informações pedidas ali no formulário de referência, você tem um item de fatores de risco, onde você divulga litígios relevantes que possam representar riscos para a empresa, né? E tem duas categorias de litígios ali. Acho que o primeiro, o litígio em que o emissor, né, a companhia aberta ou suas controladas, sejam parte e que possam ser relevantes para os seus negócios, né? Então, é uma categoria em que você tem um critério de materialidade, né? Você vai divulgar todos os litígios em que seja materialmente relevante para a sua companhia. E uma segunda categoria de litígio em que você tem um critério subjetivo, né? O litígio em que você tem o emissor, suas controladas de um lado, e de outro lado você tenha como contraparte administrador ou ex-administrador, controlador ou ex-controlador, ou o investidor dessa emissora, né? Para ambos os casos, a CVM ressalva exatamente os litígios confidenciais, que estão em segredo de justiça, né, ou que estejam tramitando de alguma forma de sigilo, o termo que é usado é sigilo, né. Então, há, para o formulário de referência, uma expressa ressalva à divulgação dos litígios em sigilo, que são divulgados, na verdade, hoje, num item separado, que é o item em que você divulga de uma forma mais simplificada. Enquanto nos dois itens anteriores você coloca um volume de informação considerável sobre esse processo, a partir, inclusive, de itens, categorias que são dadas pela própria regulamentação para você apresentar as informações, nos litígios sigilosos você faz uma divulgação mais simples, bem tópica mesmo, sem apresentar detalhes daqueles procedimentos, ou judiciais, ou arbitrais, ou mesmo administrativos que correm em sigilo e que, por isso, não eram, pelo menos, divulgados com profundidade no formulário de referência. E, esporadicamente, de todo modo, as empresas também podiam e fazem uso, na verdade, dos mecanismos eventuais. Então, quando você tem um processo novo ou uma condenação relevante que possa, de alguma forma, impactar aí na oscilação de valores mobiliários, na decisão de investir positivo ou negativamente, a empresa pode fazer uso de comunicado ao mercado, fato relevante, para trazer aquela informação a conhecimento do mercado fora da sistemática do formulário de referência. Acho que a gente não tem dúvida nenhuma que o advento da Resolução 80 de 2022 da CVM traz elementos novos aí para esse debate, né? A resolução, ela trata especificamente de demandas societárias, né? Então, a gente não está falando aqui de qualquer demanda, mas ela estabelece uma nova dinâmica para a divulgação de informações de demandas societárias pelas companhias abertas. Essa inovação, ela veio muito em razão de uma demanda por maior transparência,
ela, inclusive, foi precedida de audiência pública e veio atender, inclusive, recomendações da OCDE em um relatório para o Brasil, que, dentre diversas outras recomendações, recomendou que as arbitragens de disputas societárias não fossem confidenciais ou que contassem com mecanismos que tivessem a capacidade de atenuar a confidencialidade desses procedimentos, com a finalidade de dar mais transparência e informação para o mercado, né? Então, a resolução 80 da CVM, 80 de 2022, e o seu anexo 1 estabelecem a necessidade do emissor informar essas demandas societárias, especificamente aquelas em que o emissor, ou seu controlador, ou seu administrador seja parte, né? E essas demandas elas têm que envolver ou direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos, ou serem demandas cujas decisões possam atingir a esfera da companhia ou a esfera dos titulares de valor imobiliário por ela emitidos, né? Então, a gente está falando aí de ações de anulação de deliberação social, de responsabilidade de administrador, ação de responsabilidade de controlador, né? Eu acredito que a compatibilização entre essa resolução, o dever de informar, a sistemática antiga e também, de outro lado, né, o sigilo, a confidencialidade desses procedimentos que são alcançados por essa nova resolução, e os próprios melhores interesses da companhia aberta, que, porventura, podem ser, inclusive, atingidos por essa divulgação, é uma questão que ainda vai ser objeto de muita discussão adiante, né, à medida que essa resolução for ser aplicada. Antônio, quer fazer algum comentário? Vamos lá, eu concordo com o que a Fernanda mencionou, especialmente no final, né, que ainda teremos muitas discussões aí a respeito da aplicação da norma da CVM, que ainda é nova, né, essa resolução, mas eu acho que a gente pode dizer uma coisa com alguma segurança, né, que ela veio esclarecer, que ela traz mais clareza com relação a quando e o que as companhias precisam divulgar com relação a demandas societárias, né, como eu mencionei no começo, em resposta à sua primeira pergunta, Fernanda, um ponto que se discute bastante com relação à confidencialidade é a abrangência objetiva dela, né? Ou seja, o que está abrangido ou não pela confidencialidade, né? Então, nesse sentido, acho que traz clareza na medida em que a gente tem esses detalhes todos que a Fernanda mencionou, e a gente tem uma norma específica a esse respeito, ao passo que antes a gente tinha divulgação por aqueles outros mecanismos, por uma via mais oblíqua ou menos específica, na linha do que a Fernanda mencionou, especialmente o fato relevante, né, que gerava muitas discussões a respeito de quando e como deveria ser divulgado. Então, em resumo, acho que é isso, traz um pouco mais de clareza e reduz um pouco da incerteza, ainda que não a tenha eliminado, como a Fernanda bem ponderou, ainda vamos precisar ver como vai ser aplicado. Muito, muito precisos e objetivos. Mas, enfim, então, a gente conclui que a resolução ela mudou os parâmetros para a divulgação das demandas societárias e tornou mais claros esses parâmetros. Mas, considerando que aí já tem mais de um ano de vigência dessa resolução, eu queria perguntar para vocês como tem sido interpretada na prática, assim, se vocês têm exemplos ou podem contar um pouquinho, dentro do dia a dia de vocês, como que se compatibiliza, na prática, o dever de informar e a confidencialidade dos procedimentos arbitrais especificamente, né? Qual seria, então, a melhor interpretação da resolução? Quais os critérios que se tem que extrair dela para poder definir se divulga ou não divulga a demanda societária e até que ponto, né? Vamos lá, Fernanda. Eu acho que até aqui, primeiro, os mecanismos anteriores subsistiram, né? Então, não houve uma revogação daquilo que era previsto para estar no formulário de referência ou das regras ali para as comunicações eventuais. Então, esses mecanismos subsistiram e eu acho que eles continuam sendo usados. Então, a gente segue vendo, né, um grande uso, o uso habitual aí da comunicação de litígios dentro do formulário de referência, o uso do item para litígios sigilosos da mesma forma, e também ainda o uso de fato relevante quando você tem aí alguma decisão muito grande. A comunicação da resolução 80 de 22, ela ainda está muito incipiente, né? E como a gente está falando de uma resolução que, apesar desse impacto todo, ela tem um escopo muito específico, o uso ainda é muito pequeno, porque a gente está falando de processos
com um objeto muito específico, envolvendo partes muito específicas, e também para atos muito delimitados desse processo, né? Então, a gente fala de instauração, a gente fala de algumas decisões relevantes, decisões liminares, etc. Então, acho que a interpretação que vem sendo dada até aqui é uma interpretação cautelosa e restritiva, né? O uso da resolução e do anexo 1 estritamente e especificamente para as hipóteses ali colocadas, para os requisitos ali colocados, para os exemplos ali colocados. Acho que ninguém vai além desse recorte muito restrito que a CVM colocou, e todo mundo ainda tateando um pouco para ver até onde isso vai, se de alguma forma isso vai ser ampliado, ou de alguma forma se isso eventualmente vai cair no uso aí. Então, acho que ainda, apesar de termos passado aí um ano da aprovação, a gente ainda está um pouco incipiente na aplicação. Antônio, você quer compartilhar também a sua visão? Sim, obrigado. Eu concordo com a Fernanda que ainda é um pouco cedo para dizer uma melhor interpretação, digamos assim, né? E eu acho que ainda deve ter um bom grau de evolução assim na interpretação e aplicação da resolução. A gente tem visto, inclusive, algumas instituições arbitrais trazendo normas internas a respeito de disputas societárias, que eu acho que podem, talvez, também agregar e complementar a resolução da CVM com relação à divulgação. Então, a gente está num cenário ainda, acho que, de evolução, digamos assim, da aplicação. Então, é difícil ainda extrair uma melhor interpretação dela, Fernanda. Eu pergunto a vocês, diante desse cenário ainda incipiente, de tantas dúvidas, né? Qual a melhor orientação? Vocês já deram ali uma dica de que é ser cauteloso, né? A Fernanda falou, usou essa palavra que eu acho que é o mantra dos advogados, sejam eles externos ou em house counsel. Mas qual seria a orientação, então, que vocês dariam quando, na prática, a pessoa estiver diante de uma dúvida sobre informar os acionistas e investidores a existência de uma arbitragem sigilosa ou manter a confidencialidade sobre essa informação, considerando a importância que muitas vezes isso tem, né, para a parte? Antônio? Vamos lá, Fernanda. Eu acho que, muito infelizmente, mas muitas vezes inevitável, a resposta aqui é que depende um pouco do caso a caso, né? Como em várias situações no direito, mas eu acho que a gente tem algumas diretrizes que podem orientar a tomada de decisão nesses cenários de dúvida, né? Eu acho que uma primeira delas, como em vários casos, é o princípio da proporcionalidade, né? A gente já mencionou aqui que nem a confidencialidade, nem o dever de informação absolutos, né? Então, nesse cenário, se aplicando esse princípio, ver qual fere com menos intensidade o outro quando é aplicado, ou seja, a divulgação da informação vai ferir muito a confidencialidade ou manter a confidencialidade vai ferir mais o direito e o dever de informar, né? Então, essa é uma primeira diretriz. Uma segunda diretriz, que acho que está em linha com o que a minha colega Fernanda Gomes já mencionou também um pouco, é que normas de exceção são interpretadas de forma restritiva, né? Então, a companhia pode tentar identificar no caso concreto qual que é a regra, né? E aquela exceção interpretar de uma forma restritiva. Então, acho que essa é uma outra diretriz. E uma terceira é ter em mente que a gente não está falando só de divulgar ou não divulgar, necessariamente, né? Mas a gente está também falando do que e em que extensão divulgar, né? Então, acho que uma saída pode ser divulgar algo, mas não muito, né? Então, acho que são aí, sem querer dar uma resposta precisa para a generalidade dos casos, que eu acho que é difícil aqui, acho que essas diretrizes podem auxiliar aí os envolvidos na tomada de decisão sobre divulgar, não divulgar ou o que divulgar. Fernanda, e você? Eu não poderia concordar mais, né? Eu acho que esse equilíbrio, de fato, entre dois institutos que não são absolutos, né, e que precisam ser interpretados para serem aplicados, exige cautela, né, e exige equilíbrio. E acho que dentro de casa, né, aí falando da perspectiva, né, da parte, in-house, essas são ponderações que vão ter que ser feitas, né, por todas as empresas que estiverem sujeitas aí a essa nova regulamentação da CVM,
e são avaliações que vão ser feitas em conjunto com os seus administradores, né, que vão, em última instância, tomar a decisão sobre a divulgação ou não divulgação, né, e vão ter do seu lado todos os aspectos de confidencialidade, sigilo e privacidade que precisarão ser observados e também todos os requisitos e previsões, né, e comandos normativos sobre publicidade, disclosure, seja da Resolução 80 de 22, seja de outras normativas aí da CVM. Então, cabe ali, acho que no caso concreto, de fato, fazer essa ponderação, né, seja da perspectiva normativa, seja da perspectiva também do que agrega mais valor para a companhia, né, de não colocar direitos e valores da companhia também em risco, de escolher os momentos corretos para fazer as divulgações que tenham que ser feitas e também escolher a extensão correta da divulgação que precisar ser feita, como o Antônio falou, né? E, claro, vão surgir situações de dúvida, né? E, para isso, nessas situações que a gente reflete. E, em último caso, acho que a própria autarquia vai estar à disposição aí das partes para poder sanar, né, as dúvidas, principalmente nesse início aí da aplicação da norma. Sim. Nossa, é interessante que vocês deram um panorama geral de vários fatores, né? Eu acho que, em primeiro lugar, realmente a parte jurídica, a ponderação dos princípios, dos valores envolvidos, mas não dá para desconsiderar fatores comerciais, estratégicos, enfim. Com certeza a CVM vai ter um papel fundamental. E eu gostei também do que o Antônio falou, de divulgar, mas não muito, né? Que acaba que, assim, na dúvida, a gente cumpre em alguma medida, pelo menos. Mas agora eu queria fazer uma pergunta para vocês para finalizar, para fechar, que está fora do script, mas é a seguinte: o que vocês imaginam para o futuro da confidencialidade da arbitragem, né? Não só para as companhias abertas, mas também para outros usuários. Antônio, quer começar? Vamos lá. Obrigado pela pergunta, Fernanda. Acho que é um tema, um hot topic aí do momento, né? E eu acho que a gente tem visto uma tendência de flexibilização da confidencialidade, tá? Acho que isso é algo que a gente pode dizer. Como a Fernanda Gomes já colocou, a gente teve o relatório da OCDE, né, que recomendou essa flexibilização da confidencialidade em demandas societárias, seguida da norma da CVM. Então, acho que essa tendência ela se aplica para companhias abertas e acho que se aplica também para outros usuários em geral na arbitragem, né? A gente vem acompanhando aí pedidos de divulgação de decisões arbitrais, né? Estudos específicos a respeito do tema, de como divulgar, o que divulgar, arbitragem com a administração pública, com ampla divulgação em vários sites de diferentes órgãos da esfera federal, estadual, municipal, com decisões arbitrais, né? Então, o que eu vejo não só com relação às companhias abertas, mas com outras zonas de limite, assim, entre confidencialidade e informação, é uma tendência de flexibilização da confidencialidade. Eu acho que a gente deve continuar caminhando um pouco nesse sentido. Essa é a minha percepção aí do momento, Fernando. Fê, você compartilha da mesma visão do Antônio? Eu acho que sim, eu acho que a gente vem vendo a discussão sobre transparência avançar muito em todos os campos, né? Transparência é algo que virou um valor por si só, né? Em muitas esferas, não só jurídicas, mas sociais propriamente ditas. E essa discussão já chegou na arbitragem, né? A gente fala muito sobre transparência das decisões, dos precedentes, coerência nas decisões, né? É algo que é muito cobrado, pouco visto, forma de como você ter repertórios de jurisprudência de uma forma que você preserve a privacidade das partes, preserve a privacidade do litígio, mas, ao mesmo tempo, confira um pouco de segurança jurídica e coerência ali no uso da arbitragem. E é uma discussão que já está na mesa, não só para as companhias abertas, mas para todos os outros usuários de arbitragem. Acho que não muda o fato que a confidencialidade ela vai seguir sendo um valor importante da arbitragem, né? Esse é um dado e é um dado que é dito por quem usa a arbitragem, então eu não acho que ela vai sair da mesa, né? Eu acho que a confidencialidade vai continuar sendo um valor relevante, mas acho que essas discussões sobre mecanismos de flexibilização ou mecanismos para conferir maior transparência dentro de determinados limites e respeitar a privacidade das partes,
eu acho que é algo que vai avançar, que vai adiante, não só aí na perspectiva de companhias abertas, mas para a discussão da arbitragem como um todo mesmo. Sim, até essas decisões, né, do Tribunal de São Paulo recentes, no sentido de privilegiar o princípio da publicidade do processo judicial em demandas que envolvem arbitragem, em detrimento da confidencialidade, já são um sinal dessa tendência. Não que eu concorde nesse aspecto, mas... Mas bem lembrado, Fernanda. E no âmbito das instituições, a gente tem visto também os inventários, né? Que estão cada vez mais comuns, né? De algumas instituições arbitrais. Então, acho que a gente tem visto aí essa inclinação, com guardados os limites e a privacidade, como a Fernanda Gomes bem ponderou, de alguma transparência e publicidade. Né? Acho que tudo é questão da extensão da informação mesmo, né? Realmente, assim, até para você garantir, às vezes, a anonimização, dependendo do que você expõe, aquilo deixa de ser anônimo. Então, tentar encontrar essa medida é o grande desafio, né, para o futuro. Muito obrigada. Assim, eu aprendi muito com vocês, então imagino que todos também tenham aprendido, ou irão aprender, né, quando for ao ar. Mas muito obrigada pela oportunidade e por esse encontro aqui online. Um abraço. Obrigado a vocês. Foi um prazer dividir aqui com vocês o painel. Um abraço.